Olá, meu nome é Ana Carla, vamos dar continuidade à aula do segundo ano. Hoje nós vamos começar uma sessão de assuntos, de conteúdos ligados a matrizes, tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver representação e tipos de matriz. Vamos lá. Primeiro, o que é uma matriz? Gente, uma matriz, tá, é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e colunas. Toda tabela que dispõe elementos em linhas e colunas é uma matriz. Exemplo, essa matriz aqui é a matriz A, menos 1, 3, 0 e 2. E essa matriz B, 2, 3, menos 4, 1, 0 e menos 3. Então, tudo que é representado em linhas e colunas, tá? É uma matriz. Observação que eu faço é que a representação das matrizes, observem que eu usei a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, elas são representadas pela letra maiúscula. E também elas são escritas ou através, tá, de parênteses ou de colchetes. Parênteses ou colchetes, tá? Letra maiúscula, parênteses ou colchetes. A ordem da matriz. A ordem de uma matriz com M linhas e N colunas é M por N, onde o M representa o número de linhas e o N representa o número de colunas. Nos exemplos anteriores que eu mostrei para vocês, observem, ó, nós temos a matriz A, menos 1, 3, 0 e 2. Ela é do tipo, ela é de ordem 2 por 2. Número de linhas, temos 2 linhas, número de colunas, 2. Aqui na matriz B, ó, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, é a matriz 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. Tá? O primeiro número representa as linhas e o segundo número representa as colunas, o número de colunas, ok? Então, lembrem disso, número de linhas e de colunas. Essa matriz aqui, que é 2 por 2, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente chama ela de matriz quadrada. Mais adiante vocês vão ver as matrizes quadradas. Mas eu não preciso dizer toda vez assim, ó, ordem 2 por 2. Não. Quando ela é quadrada, eu posso dizer só ordem 2. Se ela tivesse 3 linhas e 3 colunas, eu ia dizer ordem 3 e assim por diante. Então, é importante que vocês saibam também disso, dessa nomenclatura que a gente usa, tá? Então, essa daqui é de tipo ordem 2 e essa daqui é do tipo 2 por 3 ou de ordem 2 por 3. Elementos de uma matriz. O que é um elemento de uma matriz? O elemento de uma matriz são os números que aparecem dentro da matriz. Aqui é a representação genérica da matriz A. Esses índices aqui é a posição do elemento dentro da matriz, dentro da tabela colocada para vocês. É igual brincar de batalha naval, né? Linha 1, coluna 2, linha 3, coluna 4. Então, sempre, tá? O primeiro número do elemento indica a linha e o segundo número indica a coluna. Linha e coluna. O I representa a linha e o J representa a coluna a que esse elemento pertence, a posicionamento dentro da matriz. Por exemplo, ó, quem é o A12? Ó? Quem é o A12? O A12 é o elemento que ocupa. O A12 é o elemento que ocupa a primeira linha. Só colocar aqui outra cor. A primeira linha e a segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, os índices que aparecem é exatamente a indicação da posição do elemento dentro da tabela que você coloca como sendo uma matriz. Um exemplo, para que a gente possa entender aonde é que cai, né? Como é que se trabalha com isso. Ó, dada a matriz A, qual é a ordem dela? Ó,
Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ela é do tipo 2 por 3. Aí, calcular o A11 mais 3 vezes o A13 menos 2 vezes o A22 mais o A21. O que é isso, né? Então, ó, o A11 indica primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Vou colocar aqui de lado, ó, o A11, primeira linha, primeira coluna. O A13, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna, que eu vou colocar o A13, ó, primeira linha, terceira coluna. O A22, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. A22. A21, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Então, o número inicial indica a linha e o número que vem depois, no índice, indica a coluna. E aí é só você colocar dentro da expressão. O A11 é 5 mais 3 vezes o A13, que é menos 1, menos 2 vezes o A22, que no caso aqui é o 2, ó, mais o A21, que no caso ali é o 3, representado pelo elemento 3. Aí aqui, primeiro as multiplicações. 5, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 3. Aqui eu posso cancelar os números opostos. 5 menos 4 é igual a 1. Então, para resolver, você tem que saber como se comportam os elementos dentro da tabela. Tá? E para você saber disso, basta saber o índice do elemento. Continuando, o que a gente tem aqui? Ó? A lei de formação de uma matriz. Tá? A gente vai para a lei de formação de uma matriz. Então, para você fazer uma matriz, você tem que saber dessa matriz genérica, né? A indicação do elemento, posição e da ordem também. É interessante que você saiba dos dois anteriormente. Então, por isso que eu expliquei antes de explicar a lei de formação. É escrita através de uma lei, genericamente, ó. Aqui, escreva as matrizes dadas a sua lei de formação. Eu coloquei logo exemplos para que a gente fique bem mais claro para vocês como se comporta. Vamos tentar entender. Então, vou fazer aqui a letra A, tá, gente? Ó. A matriz AIJ 3x2. O primeiro passo é você entender o que significa isso, a nomenclatura. Ó. AIJ é o elemento, a ordem da matriz é 3x2. Cada elemento se comporta dessa maneira, I mais 2J. Então, vou escrever ela genericamente. Quem é essa matriz genericamente? Ó, 3x2, 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos lá. Ó. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. São 2 colunas só, então vou parar aqui. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Então, essa daqui é a minha matriz genérica AIJ 3x2, onde os elementos estão representados ainda pelo posicionamento. Aí, agora, você vai fazer cada elemento. Você já sabe que é uma matriz 3x2, 3 linhas e 2 colunas, e que se comporta dessa maneira. Aí, como é que se comportam os elementos? Ó, o elemento AIJ. Então, o A11 é representado por I mais 2J. Ó. Quem é o I? É o primeiro elemento. E o J? O segundo elemento. Lembra disso? Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 fica 3. Eu vou fazer todos os elementos, tá? Ó. Quem é o A12? Ó? É o primeiro mais 2 vezes o segundo. Ó. Primeira entrada mais 2 vezes a segunda entrada. Então, aqui, ó, é 1 mais 2 vezes 2. Isso aqui dá 5. Quem é o A21? É 2 mais 2 vezes 1. Isso aqui dá 2 mais 2, 4. Quem é o A22? É 2 mais 2 vezes 2. Aí é só substituir. 4 mais 2, 6.
Quem é o A31? 3 mais 2 vezes 1. Isso aqui dá 5. E o A32 é 3 mais 2 vezes 2. Dá 4 mais 3, 7. Então, observem. Os elementos são 3, 5, 4, 6, 5 e 7. Então, está aqui a matriz A que eu estava procurando. Ok? Aqui indica a ordem e aqui indica como o elemento se comporta. E essa daqui é a matriz genérica com essa ordem. Vamos fazer a próxima, que ela é um pouco mais diferente, né? Letra B aí, ó. A letra B pede que eu faça B e J 3×3. Vou fazer aqui de azul. Três por 3. Então, são 3 linhas e 3 colunas. B11, B12, B13. Gente, aumenta sempre uma unidade, vindo assim, ó. A linha, né, a coluna sempre vai aumentando uma unidade, ó. 11, 12, 13, se fosse 14, 15, 16, e assim por diante. Se for assim, aumenta de 10 em 10, ó. B21, B31, aqui, ó, 12, aí, B22, B32, aumenta de 10 em 10, ó. Olha como fica fácil. B23, B33. E indica o posicionamento, né? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Mas eu aprendi dessa maneira. Assim, aumenta uma unidade e assim aumenta 10 unidades. A cada passagem de coluna aumenta uma, cada passagem de linha aumenta 10. E aí fica assim, ó. Quem é a matriz 3×3, que a gente já sabe que ela é do tipo 3, de ordem 3. Ele disse na lei de formação que o elemento se comporta dessa maneira. Se a linha for maior que a coluna, é menos 1. Se a linha for menor do que a coluna, é 0. E se a linha for igual à coluna, é I mais J. Eu já mostrei para vocês que essa daqui é uma matriz quadrada. A matriz quadrada tem uma característica importantíssima, que é as diagonais. Essa aqui, ó, é a chamada diagonal principal. E essa daqui, ó, vou colocar de verde para ficar melhor, é a diagonal secundária. Diagonal principal, diagonal secundária, tá? Porque ela é quadrada, né? Então, ela é composta por diagonais. Aí, a observação que eu faço é que na diagonal principal, a diagonal principal, os elementos I são iguais aos elementos J. A posição I é igual à posição J. A linha é igual ao número de colunas. Observe, ó, 11, 22, 33. O I é igual a J, ó. Então, nessa posição aqui, o B11, o B22 e o B33, ele pertencem à diagonal principal. Aí basta você somar, né? É isso que está indicando na lei de formação. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. Então, diagonal principal você já sabe aqui que é 2, 4, 6. Aí, o que que você vai observar agora? Onde é que a linha é maior do que a coluna. A observação também com relação à matriz quadrada. Olhem a diagonal principal, ó. O 1 é menor do que o 2, o 1 é menor do que o 3, o 2 é menor do que o 3. Então, acima, o I é menor, vou colocar de outra cor para ficar melhor ainda a visualização.
acima da diagonal principal, acima, o I é menor do que o J. Acima é menor. E abaixo da diagonal principal, o I é maior do que o J. Ok? Então, quando a gente falou que era menor, o valor seria 0. Então, acima é menor, então vai ser 0, 0, 0. E abaixo o I é maior. Então, menos 1, menos 1, menos 1. Então, a lei de formação diz isso, que seria menos 1, onde fosse maior, 0, onde fosse menor, a linha menor do que a coluna, e quando fosse igual, a linha fosse igual ao número de colunas, né, seria I mais J. Então, tá aí a matriz pedida, é a matriz B. Nossa aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa a sua curtida.